tudo bem com vocês? Bora estudar a Bíblia? Já tá aí com a sua Bíblia, com seu manual de estudos? Meu nome é Jefferson e hoje eu vou estar passando o estudo, vou estar revisando o estudo, vamos estar estudando o tema sobre as leis na Bíblia. Oremos. Querido e bondoso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por ser o autor desse estudo. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Que tudo que for dito aqui seja para a tua honra e tua glória. Que possamos ficar cheios do teu Santo Espírito e ouvir as palavras que o Senhor deixou para nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu disse, a Bíblia, ela tem leis e hoje nós vamos estudar essas leis. A Bíblia, ela divide as suas leis em algumas categorias. Por exemplo, nós temos as leis civis. As leis civis, elas serviam para reger a nação de Israel, assim como nós temos leis para reger a nossa nação brasileira. Por exemplo, como a Constituição, você tem leis para reger o seu município, o seu estado, e assim eram as leis civis para o contexto da nação de Israel, para o estado de Israel. E temos também as leis de saúde. As leis de saúde, elas servem para preservar o bem-estar humano. Ou seja, as leis de saúde, elas não serviam apenas para a nação de Israel. Elas serviam para as pessoas que quisessem estar em harmonia com a sua saúde. As pessoas que quisessem ficar bem precisavam seguir as leis de saúde. Quem é que não quer ficar bem? A terceira categoria de leis são as leis cerimoniais. Vejam, sacrifícios e cerimônias que apontavam para a morte de Cristo na cruz foram anuladas com a morte de Cristo. Eram feitos rituais, cerimônias que eles anunciavam a vinda de um Messias. Por exemplo, a cerimônia da morte do cordeiro. Eles levavam um cordeiro ao santuário para que fosse sacrificado, para que o pecado da família fosse retirado. E assim foram feitos durante anos em Israel. Isso era uma lei cerimonial. Deveria ser feito tantas outras festas, como a gente vai estudar em outros estudos, como já estudamos até também em outros estudos. Então eram feitos festas, sacrifícios e essas leis que regiam, que fariam a harmonia ali para que tudo saísse certo seriam essas leis, as leis cerimoniais. Outra categoria de lei é a lei moral. Bem, no céu nós vamos ser renovados, vamos ser restaurados. Esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Mas uma coisa nós levamos, é o nosso caráter. Nós não mudamos de caráter. E a lei moral, ela é o espelho para que você possa saber onde você está errando. A lei moral, ela te mostra onde que você pode encontrar uma deturpação no seu caráter. Porque a lei moral, ela é a reflexão do caráter de Deus. E quando o homem, ele observa a lei moral, ele está se assemelhando cada vez mais ao caráter de Deus. É claro que nunca vamos chegar numa forma perfeita, semelhante ao caráter de Deus. Vamos. A primeira pergunta é: que tipo de lei encontramos na Bíblia? Não podemos confundir quem escreveu a lei, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral ou textos da lei moral para explicar a lei cerimonial, porque são leis diferentes. Beleza? 2. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Marque verdadeiro ou falso. Vamos para Hebreus 9. Hebreus 9. A Bíblia. Hebreus 9, versículo 1. Diz assim: lei cerimonial relacionada com o santuário. Como era o santuário? Ora,
A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição de pães, se chama o Santo Lugar. Por trás, o segundo véu se encontrava o Santíssimo, né? Como nós sabemos. O tabernáculo que se chama Santo dos Santos, aos qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná. O bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre elas os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Ou seja, verdadeiro ou falso? Hebreus 9, 1 ao 5, e diz: o santuário era composto de duas partes, o santo e o santíssimo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, é o que diz aqui no verso. O pátio era um lugar reservado para o povo? Sim, verdadeiro. O povo ele podia entrar no pátio para levar o sacrifício, mas dentro do local santo, só quem trabalhava no tabernáculo poderia entrar. O ritual de santuário era regido pela lei cerimonial? Sim, verdadeiro. A lei cerimonial e o santuário em sua toda complexibilidade, ela é um enredo do plano da redenção, o enredo do plano da salvação. Então, o ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Bem, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Daniel 9, 27, Efésios 2, 15 e Colossenses 2, 14. Vamos continuar? Daniel 9, 27, que diz assim: ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, o sacrifício ele ia cessar, né? Ele cessaria. Em profecia, mais ou menos, nós sabemos a data correta que vamos ver em um outro estudo, né? Então vamos entender mais aprofundado o que significa esse verso em toda sua totalidade. E aqui no Efésios 2,15 diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma das ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Bem, agora Colossenses 2,14 que diz: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, o que constatava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escravando na cruz, ou seja, acabou na cruz, removeu o preço, a condenação, aquilo que nós devíamos para sempre na cruz. Ou seja, depois da morte de Cristo, continuaria em vigor as leis cerimoniais? Não. Falso? Seria cancelada? Seria cancelada? Verdadeiro. Essa lei nunca existiu? Ela existiu sim, falso. Então nós entendemos que depois da morte de Cristo, a lei cerimonial, a lei que regia ali o tabernáculo para fazer as coisas, ela foi abolida, ela foi apagada, porque ela cumpriu o que ela deveria ter cumprido. Isso não significa que quando nós chegarmos no céu, a lei moral vai ser abolida. Não, ela vai continuar. Ela vai servir ali como se fosse, para explicar um pouco melhor, como se fosse a lei civil, para reger o céu. A lei moral é a constituição do céu, assim como as leis civis é a constituição da terra. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Quando vamos para Mateus 5,17, ouça o que Jesus ele disse. Mateus, no capítulo 5, no verso 17, Jesus ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir.
Jesus ele não veio para revogar lei nenhuma. Jesus ele veio para cumprir a lei e os profetas. Ou seja, Jesus ele observou os 10 mandamentos. Jesus e outros discípulos e vários discípulos apóstolos observaram os 10 mandamentos. Você pode observar isso na Bíblia. Ou seja, não pensasse que vim revogar a lei e os profetas. Jesus não veio revogar nem a lei, nem os profetas. A lei são os manuscritos ali que estavam escritos da parte da Bíblia, que diziam, e os profetas são o Antigo Testamento, os livros da Torá do Antigo Testamento ali. Esses são os profetas que escreviam. E Jesus ele disse que o quê? Que a lei, ela vale, a lei do Antigo Testamento ela vale, e o livro todo do Antigo Testamento ainda continua valendo. Toda aquela coleção, todos aqueles 39 livros continuam válidos. Amém? 5. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? O que Jesus ele fez com a lei moral? João 5:10 e Tiago 2:10 ao 12. Assim como também eu tenho, veja o que Jesus fala em João 15:10. Se guardardes os mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja, Jesus ele guardou os mandamentos e permaneceu no amor de Deus. Você quer permanecer no amor de Jesus? Guarde os mandamentos. Ele é claro. Tiago 2:10 ao 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, mas também ordenou, não matarás, ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de todas de tal maneira, e tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus guarda os mandamentos de Deus. Quando ele veio nessa terra em um corpo de homem, ele guardou os mandamentos de Deus para dar o exemplo para mim e para você que nós devemos guardar os mandamentos de Deus. 6. A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Será que porque nós aceitamos a graça de Jesus, agora a gente não tem mais compromisso de guardar os 10 mandamentos? Romanos 3,31 vai nos responder. Deus falando conosco. E diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Veja, você não guarda a lei para você acreditar. Você guarda a lei porque você já acredita. Você não guarda a lei para você ser salvo. A lei não é mérito de salvação. Também se fosse, a gente estava perdido, porque a gente não consegue. Mas a gente confirma a aceitação no sacrifício de Jesus. A gente aceita os méritos de Jesus, porque foi por meio desta que ele nos salvou. Amém? Amém. Então, a fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Claro que não. Não anula de forma alguma. 7. O que Jesus espera de seus seguidores? O que Jesus espera dos seguidores dele? Nós que nos julgamos ser discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, cristãos. Vamos para 1 João 2,6. Diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Devemos andar nos passos de Jesus. Aí continua 1 João 5, 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos, são libertadores. Vejam. Agora,
Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Servir a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus. Temer não é no sentido de ter medo, mas no sentido de respeitar aquilo que Ele nos deixou. Amém? Então a resposta fica: a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Mas quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são penosos, não são pesados, eles não doem. Ame a Deus, guarda os seus mandamentos. Quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Então, o 8. Quais são os benefícios da obediência ao mandamento de Deus? Quais serão? Salmo 19, 7 e 11. E diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles me admoesta o teu servo e os guarda a grande recompensa. Ou seja, quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Alegria, restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é causa, mas é resultado da salvação. Veja aqui, ó. Não é causa, é resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e faz por amor. Se você ama Jesus, você guarda os seus mandamentos. Eu já repeti isso várias vezes e vou continuar repetindo. Recapitulação agora para a gente encerrar o estudo. Existem quantos tipos de lei? Existem 4 tipos de lei: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde e a lei moral. 4 tipos de leis. 1. A lei civil, as leis cerimoniais, as leis de saúde e as leis que foram escritas por quem? Moisés. Essas 3 foram escritas por Moisés. Moisés escreveu leis civis, cerimoniais e leis de saúde. Deus ele pediu para Moisés escrever essas leis. Porém, existe o 4º tipo de lei que Deus ele não falou: Moisés, escreve. Não. Ele mesmo escreveu. O 4º tipo de lei é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedras. No próximo estudo vamos estudar mais aprofundado que lei é essa. E depois vamos estar estudando uma lei específica. Mas vejam, Deus nos ama. E se você ama a Deus, guarde os seus mandamentos. Agora, a recapitulação já foi feita, né? O compromisso de fé. Eu vou te perguntar e quero que você diga sim ou não. Se sua resposta for sim, eu digo amém. Aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? Sim, amém. Crê que Jesus está te guiando para reconhecer toda a verdade? Você crê nisso? Amém. Quer, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus? Amém. Amém.